iniciando agora o painel número 2, Regime Próprio de Previdência Social. Nós vamos ter como debatedores Dr. Diego Leonel, doutora Thais Riedel e Dr. Diego Cheruli. Sejam muito bem-vindos, eu agradeço imensamente a participação de vocês. É muito importante a união, mas mais importante ainda é esse alento, esse carinho que vocês estão levando para os alunos, para os coraçõezinhos aí que estão lá na casa deles, apertadinho, pensando, meu Deus, quando essa crise vai passar? Como que nós vamos fazer? Então, é uma palavra de conforto, de carinho que vocês vão dar para esses advogados, que hoje eu posso garantir para vocês, estão assustados, temerosos e precisam dessa palavra. Aí eu vou passar a palavra agora para o doutor Diego Leonel. Doutor Diego Leonel, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos tratar aqui, o doutor Diego Leonel vai expor para nós prazos da portaria 1348 de 2019, frente ao isolamento social, período previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no ano eleitoral, continuidade dos trabalhos do Instituto de Previdência em tempos de isolamento social. Com a palavra, o doutor Diego Leonel. Boa noite, cumprimento a todos os colegas, na pessoa da doutora Patrícia, a quem eu agradeço muito ter aceito o convite de coordenar os trabalhos dessa noite. E, adentrando no meu tema, já de pronto, frente à vigência e à publicação da emenda 103, em 12 de novembro de 2019, emergiu para os estados e municípios a necessidade de adequação em alguns pontos de maneira obrigatória para os regimes próprios de previdência social. Dentre esses pontos de observância obrigatória que os entes estaduais ou municipais que detêm regimes próprios de previdência, eles foram estipulados alguns prazos pelo Ministério da Economia para fins de fiscalização do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária dos Institutos de Previdência. Acontece que a emenda 103, ela não trouxe prazos para adequação de alguns pontos alterados pela reforma da Previdência, de aplicabilidade imediata e eficácia plena, e o Ministério da Economia concedeu um prazo, através da portaria 1348 de 2019, para que os institutos de previdência se adequassem àquelas alterações de aplicabilidade imediata e eficácia plena, tais como alteração e majoração das alíquotas de contribuição, novas possibilidades de acumulação de pensão por morte, dentre outras alterações de aplicabilidade imediata e eficácia plena. Contudo, essas alterações requerem projetos de lei no âmbito municipal e no âmbito estadual a ser tramitado nas casas legislativas e antes, sobretudo, debatido com os servidores públicos de diversas categorias. Isso requer e demanda um prazo de tramitação desses projetos de lei no âmbito estadual e municipal de adequação a essas alterações de observância obrigatória para os estados e municípios. A portaria 1348, ela trouxe um prazo de até 31 de julho de 2020 para que os estados e municípios se adequassem a essas alterações obrigatórias para fins de certificado de regularidade previdenciária. E esse prazo, até julho, 31 de julho, previsto lá no artigo 1º da portaria 1348 de 2019, ela requer, como eu disse, uma tramitação desse projeto de lei nas casas legislativas. Frente ao isolamento social que estamos vivendo em razão do Covid-19, as câmaras municipais e as assembleias legislativas estão fechadas, por óbvio, e vai demorar ainda, de maneira gradativa, esse retorno das atividades legislativas. Nós temos aqui nesse painel uma autoridade, quando o assunto é parlamentar, meu amigo e colega xará Diego Cheruli, que ele vai tratar sobre algumas
projetos de lei em tramitação, ele sabe muito bem que isso requer um tempo de tramitação. Então, como os institutos de previdência vão respeitar, vão cumprir o prazo estipulado pela portaria 1348, sendo que esse isolamento culminou no fechamento das casas legislativas. Então, é um prazo que deve ser revisto pelo Ministério da Economia. É um pleito que os institutos de previdência, a OAB, devem encampar com o intuito de provocar, seja o secretário especial, seja o secretário de previdência, que tome providências quanto à prorrogação desse prazo previsto na portaria 1348. Quando da edição dessa portaria, nós fizemos um trabalho frente à Comissão de Direito Previdenciário em RPPS aqui em Minas Gerais, e o nosso presidente é o meu amigo Nazário. Nós fizemos até alguns requerimentos que fosse incluído nessa portaria, e fomos atendidos pela Secretaria de Previdência. Então, acredito que o momento, como bem disse meu colega Almir, que é um momento de união, que em todos os setores nós estamos sendo afetados, é que nós tomemos providência de pedir esse elastecimento, essa prorrogação do prazo previsto no artigo 1º do decreto 1348, da portaria 1348, melhor dizendo, do Ministério da Economia, para que os municípios eles não tenham seus certificados de regularidade previdenciária suspenso, ceivando, por exemplo, repasses da União, quando eles têm esse CRP suspenso. Então, é uma medida que se impõe nesse momento para que os estados e municípios tenham tempo de tramitar nas suas casas legislativas esse projeto de lei, adequando esses pontos obrigatórios da reforma. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para o debate dos colegas. E, já passando para o segundo ponto, é que nós temos 2 prazos a serem observados. E muitos institutos de previdência e colegas de profissão estão esquecendo desse segundo prazo, talvez o prazo mais importante, que nós estamos em ano eleitoral. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela veda o aumento de despesa com pessoal num período de 180 dias, que antecede o término do mandato. Até muitos colegas fazem confusão se esses 180 dias começa a contar das eleições para trás. Não, lá na lei de responsabilidade fiscal é muito clara, 180 dias do término do mandato. Então, 31 de dezembro para trás, término 26 de junho de 2020. Então, veja, embora a portaria 1348 estipule o prazo de 31 de julho de 2020 para que os institutos se adequem, a lei de responsabilidade fiscal manda que essa alteração legislativa, que tenha o reflexo de aumento de pessoal, seja feita até dia 26 de junho de 2020. E nós estamos frente ao isolamento social, como bem disse, como os institutos de previdência, os entes, porque a iniciativa é do ente municipal e não do instituto, como os entes municipais vão se adequar a essa nova realidade, essa obrigação que a emenda 113 impôs para os entes municipais e estaduais, sendo que as casas legislativas paradas, o prazo da lei de responsabilidade fiscal de 180 dias antes, que finaliza 26 de junho, está correndo, e os prefeitos e governadores estão de mãos atadas em caso supere esse prazo de 180 dias para tramitar esse projeto de lei de adequação às normas obrigatórias dos entes municipais. Então, é uma preocupação que eu tenho muito em relação tanto ao primeiro prazo da portaria 1348, quanto no segundo prazo, que é da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos que debater, temos que ver alternativas de, nesse momento de calamidade pública, nós também revemos o prazo do disposto, salvo engano, artigo 20 ou 21, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala desses 180 dias.
frente a essa nossa realidade peculiar que o Brasil e o mundo está vivenciando em razão da Covid-19. E já indo para o meu último tema, com relação ao que os institutos de previdência está fazendo para dar continuidade aos trabalhos, eu vejo com muita preocupação. Diversos institutos de previdência que eu presto consultoria estão de portas fechadas, em confinamento. Ok, mas nós não podemos parar. O servidor público, ele precisa de ter o apoio, o acesso remoto ao seu requerimento à distância para tramitar o seu pedido de aposentadoria. Então, eu gostaria de trazer a reflexão aqui para os gestores de regimes próprios que estão nos assistindo, que vai nos assistir, e reflitam sobre o modo de, a partir de agora, nós pensarmos fora da caixa e também colocarmos à disposição dos servidores esse atendimento remoto. Nós estamos cobrando aqui do INSS, das autarquias, da OAB, os atendimentos remotos. A tecnologia chegou. Os institutos de previdência também têm que se adequar. E ainda mais em período de calamidade, de isolamento social. Nós não podemos simplesmente fechar as portas. Temos que, em reunião com videoconferência, com teleconferência, com o prefeito, com os gestores, com os secretários de RH, que de lá que vem grande parte dos imbróglios, construírem esse momento de oportunizar aos servidores a continuidade dos requerimentos de aposentadorias e pensões. Então, eu deixo essa reflexão para os institutos de previdência, aproveitar o momento e se adequarem à nova realidade, instrumentalizar-se para que possibilitem os servidores a continuidade dos seus requerimentos, a tramitação dos seus pedidos de aposentadorias e pensões. São essas as minhas considerações, é o que eu trouxe para construir e atender ao debate de hoje, e agradeço mais uma vez a oportunidade e a presença dos colegas e fico à disposição. Até breve. Diego, se você me permite, você é aqui mineiro como eu, o INPSENG, né, que é o Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, ele aceita pedido de aposentadoria e pensão via e-mail, tá? Então, tem um setor físico que não está trabalhando agora, eu mesmo fiz um semana passada e hoje foi deferido de uma cliente minha um pedido de pensão via e-mail. Tem a relação dos documentos, eu mandei e foi deferido ontem que saiu o resultado, tá? Só para conhecimento. Então, é uma boa alternativa. Um abraço. Agradeço muito aí o doutor Diego. Doutor Diego, é interessante, né? Como nós vamos aprender muito, porque sempre com uma coisa ruim surgem coisas boas. E eu acredito que a população vai começar a se perguntar com a questão do teletrabalho, que era tão discriminada, as pessoas não tinham tanta noção e, de fato, é uma questão muito difícil. Será que ainda justifica tantos prédios, tanta reunião de pessoas em um mundo que nos mostrou que precisa de um apelo ecológico, de um apelo... Eu acredito até que a natureza esteja pedindo socorro, mas, enfim, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Thaís Riedel. Doutora Thaís, muito obrigada. Eu sei que está aqui até esse horário, está com criança, fazendo teletrabalho também, enfim. Eu queria passar a palavra, agradecer e pedir para você trazer as suas considerações acerca da brilhante palestra do Dr. Diego. A palavra é sua agora. Muito obrigada. Olá, quero agradecer o convite. Faço das pessoas do Dr. Diego Leonel, doutora Patrícia, doutora Adriele. Uma brilhante iniciativa. Efetivamente, nós estamos passando por um momento histórico no mundo e tenho certeza que o Brasil vai precisar muito da gente. Então, nas dificuldades, a gente tem buscado encontrar parceria, união, e eu tenho muito orgulho da advocacia previdenciária, porque em vários momentos históricos nós conseguimos fazer isso, seja de forma presencial, gente saindo de todos os lugares do Brasil, para vir aqui para Brasília, né, Diego? Para a gente tentar
batalhar pelas coisas, seja de forma virtual. O importante é que nossos corações estão sempre destinados para o bem, né? Previdência é falar de bem-estar. E eu até fiz um post nas minhas redes sociais dizendo o seguinte, que a gente ensina muito em sala de aula sobre previdência, todo o histórico da previdência, tanto no regime geral como no regime próprio. E se a gente parar para pensar, os momentos em que houve aumento e ampliação do direito previdenciário foram nos momentos de crise, né? Nos momentos pós-guerra, em que a gente teve tanto o modelo de Bismarck quanto o modelo de Beveridge, que foram modelos que o mundo parou, foi forçado a parar para perceber que precisava olhar para o outro, para a solidariedade, e que o Estado precisava vir e intervir. E a gente passa atualmente num momento político e mundial passava pelo menos de redução, né, ajuste fiscal, neoliberalismo, e vem a vida e força a gente a repensar todos esses mecanismos. Então, só para dizer que nada é em vão, nós podemos ali nas dificuldades criar força para poder trabalhar. E eu tenho certeza que o Brasil vai precisar muito dos previdenciaristas. Então, quem estiver em casa, desanimado, vamos virar essa chave, que é o contrário. Na verdade, nós precisamos de momentos como esses, porque o Brasil vai precisar muito da gente, e nós temos que estar atentos ali a novos mecanismos de tecnologia. Eu tive que aprender essa semana a dar aula em Classroom, ter que acessar reuniões de forma virtual, e é só fazendo que a gente aprende. Então, parabenizá-los por essa iniciativa e cumprimentar todos os queridos e amados professores que estão aqui comigo, que eu tenho uma admiração muito grande, e é um alento, assim, é muito bom poder vê-los nesse momento, mostrar que estamos todos conectados de toda forma. Diego, como sempre, brilhante, tocando em pontos e reflexões que só quem é bem técnico e sabe bastante da área faz. Pontos práticos que envolvem o dia a dia de quem atua como servidor público. O servidor público, ele vai ter ali, ele já vinha numa discussão grande de reformas previdenciárias nos estados e municípios, isso já estava sendo muito discutido, e de repente tem que parar. E aí, como ficam questões dos prazos, né? São reflexões efetivamente muito importantes, e acho que é da mesma forma que já tem vindo normas relativizando e suspendendo determinados prazos, o mesmo deverá ser feito aqui, e nós teremos que atuar para isso, né? Então, com certeza, esses prazos para os regimes próprios adequarem os seus regulamentos às questões da reforma da Previdência virão. E quem sabe eu sou otimista, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Quem sabe com esse baque aí que a gente está levando, se tivesse tido antes da reforma da Previdência, a gente tinha tido outra reforma. Então, de repente, os estados vão ter oportunidades aí de ter uma reforma mais humana, talvez, do que a gente teve, né? Então, tanto essa questão é muito delicada e acho que merece a nossa atenção, quanto também a questão do período eleitoral, como o doutor Diego falou, e além de vários desafios que nós teremos dentro do Instituto de Previdência. A tecnologia, evidentemente, ela já era um caminho inevitável, tanto na época que eu estava na OAB, quando a gente criou o INSS Digital e todo esse mecanismo, elas devem vir ao encontro de maior eficiência. E quando a gente fala de servidor público, principalmente em tempos de discussões de reforma administrativa, né, isso tem uma dinâmica específica. E aqui eu quero dizer que os institutos de previdência, assim como o judiciário está sendo forçado a modernização, né, isso será também necessário nos institutos. Agora, tanto em uma situação como outra, no judiciário, todos os processos, tanto administrativos quanto judiciais, nós não podemos deixar que a gente fique só naquela tramitação fria, né? Nós estamos falando de vidas por trás daqueles processos administrativos e judiciais. Daí, então, sempre será necessário ter interlocução, seja nos despachos pessoais, seja
para você explicar aquela situação específica do seu processo. Eu tenho dito muito nas minhas palestras que o advogado bom é aquele que vai despachar processo, que ele vai lá, ele vai explicar a especificidade do seu caso, porque hoje o volume é muito grande. E aí, às vezes, no volume, certos pontos não têm sido observados ali com a dimensão que, de repente, mereceriam, né? Então, parabéns, doutor Diego. Com certeza trouxe reflexões muito relevantes. Muito obrigada, doutora Thais. E agora nós vamos escutar doutor Diego Cheruli. Doutor Diego, eu te acompanho aí nas redes sociais, viu? Até um texto seu eu coloquei para um dos meus alunos numa aula que eu dei, e assim, a gente fica tão feliz ao ver jovens, como a doutora Thaisa, como o doutor Diego, os dois Diegos, doutora Adriele, todos aqui, mas assim, enfim, pessoas tão jovens com uma questão política, social eloquente em tempos de muito ódio. Eu diria até que nós podemos dizer que em tempos de dores o direito social ressurge. Da guerra surge o direito do trabalho, da opressão surgiu o direito previdenciário e novamente da dor em uma epidemia surge como fênix o direito social, do qual o próprio Fundo Monetário Internacional diz assim: para meta, esquece meta. Precisamos salvar vidas. Com a palavra, doutor Diego, muito obrigada por estar aqui até agora. Obrigado, Patrícia. Muito feliz com suas palavras, com o reconhecimento. É um prazer te conhecer aqui pelo vídeo. Obrigado, Diego, pelo convite, a Adriele também. Diego, você tocou em pontos super importantes, tá, dessa questão do legislativo. De fato, você havia me pedido essa semana, né? Você falou para mim, e o prazo, o prazo? Não, eu vou te dizer que nós já fizemos um projeto de indicação, tá? Já apresentamos na Câmara. O problema da Câmara aqui está demorando muito para sair o número dos projetos, porque estão se adaptando ainda a esse processo legislativo digitalizado, né, digital, que não tinha, foi feito em cima da hora. Nós temos um plenário virtual correndo, não sei se vocês estão acompanhando pelo site da Câmara ao vivo, plenário virtual, cada deputado de sua casa, que nós estamos fazendo aqui, por um sistema próprio, e tem muita demanda sendo apresentada, mas nós já apresentamos o projeto de indicação para que o Congresso Nacional envie ao Ministério da Economia a suspensão do prazo da portaria 1348 e também a sua prorrogação, tá bom? Essa semana, bem disse todos vocês, né? O processo digital é um futuro, né? Há muito tempo vem se falando isso e há muito tempo os advogados, os colegas vêm desconsiderando isso, né? E agora nós estamos enfrentando. Como fazer a partir de agora para o escritório funcionar totalmente de forma virtual? O meu eu já preparei desde o início para isso, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho um escritório recente há 3 anos, onde eu preparei ele todinho para ser virtual e hoje está todo mundo em casa. Desde que começou esse problema, todos trabalham de casa. Mas ainda tem umas certas confusões, em especial com a questão da advocacia. Eu mesmo não consigo trabalhar em casa, estou no meu escritório. Corro o risco todo dia de pegar algum trem aí, então, já apertando as coisas com o cotovelo, né? Passando álcool em gel o tempo todo para evitar não pegar nada. E é um risco que nós temos que correr. E quantos colegas não têm que correr esse risco todo dia ou que estão em casa com os filhos ali meio que atrapalhando, né? Em casa, na minha casa, inclusive, nós dispensamos a secretária do lar, né? Para também não ir, porque ia de ônibus. Então, tem toda uma situação que atrapalha o exercício da advocacia plena e quantos colegas não estão nessa situação, né? Mas, Diego, com certeza essa questão do prazo da LRF, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa ser melhor analisada, tá? Te digo por que não foi feito um projeto de lei sobre a portaria 1348, porque não, como você bem disse, a Constituição não trouxe prazo e a lei não trouxe prazo. Viríamos nós trazer um prazo, né? Então ficou um pouco confuso e chegamos à conclusão que o melhor seria uma proposta de indicação, né? Dentre os mais de 25 projetos que eu fiz até hoje. Eu estou completamente esgotado porque é muita coisa. Mas eu vou deixar para falar dos projetos na minha fala principal. Parabéns, Diego, pelo projeto, parabéns pela sua fala. Obrigado por todo o carinho que vocês sempre dispensam.
Muito obrigada, doutor Diego. Doutor Diego Leonel, eu tenho uma pergunta. Foi decretado estado de calamidade. Isso não mitiga a questão do prazo da lei de responsabilidade fiscal? Com a palavra do doutor Diego para as considerações finais. E é uma curiosidade, eu queria saber se essa questão da urgência, da decretação desse estado de urgência, ele vai influir na lei de responsabilidade fiscal. Quero agradecer profundamente meu amigo Diego Cheruli, que de pronto se deixou disponível, se colocou disponível para nos ajudar nesse pleito. E se não tem pessoa melhor no Brasil, dentro dos institutos, que possa permear aquele Congresso Nacional, tal como meu amigo Diego Cheruli, já coordenou trabalhos em união com todos os institutos e com relação à reforma da Previdência, que foi muito exitosa. Então, dentro dos nossos institutos, essa é a minha concepção, não tem uma pessoa melhor que permeia o Congresso Nacional e conhece as peculiaridades como o meu xará Cheruli. De antemão, lhe agradeço muito por ter acolhido esse pleito, essa sugestão nossa. E com relação à suspensão dos prazos, doutora Patrícia, eu entendo que não está suspenso os prazos da lei de responsabilidade fiscal por conta da calamidade pública, não, a priori, né? Posso até me aprofundar um pouco mais, mas a priori entendo que os prazos estão correndo, tá? Porque a suspensão dos prazos tem até de maneira objetiva aqueles prazos que estão sendo suspensos, né? Então, está correndo e nós precisamos de ter mais tempo para cumprir esses requisitos da emenda 103 de aplicabilidade imediata e obrigatória para os entes municipais e estaduais. Muito obrigada, doutor Diego, pelas suas palavras. Como diz a doutora Thais, técnica de alguém que detém muito conhecimento no assunto específico, conhecimento fundamental. E agora nós vamos entrar com a doutora Thais no tema servidores públicos que se encontram na faixa de risco de contaminação do Covid-19, como ficam, precisam proteger, né, as pessoas, afinal de contas. Servidores públicos que desenvolvem serviços não essenciais, como ficam? Tem servidor que desenvolve serviço não essencial? Porque, para mim, o serviço público é extremamente relevante, na minha opinião, mas MP 927 de 2020 também se aplica aos servidores públicos regidos pela CLT aspectos relevantes da MP 927 de 2020 no regime próprio de Previdência Social. Com a palavra, a doutora Thais. Bem, essa questão dos servidores, ela acaba sendo bem complexa. Um ponto que eu sempre faço questão de dizer é que nós temos servidores federais, estaduais e municipais. E aí acaba tendo um emaranhado de normas, e a gente fica, será que essa regra vale para o estado? Será que vale para o município? Às vezes tem, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o nosso governador foi o primeiro a já editar decreto proibindo escolas, etc. Né? Então, há uma sobreposição aí das várias atribuições em cada ente. Então, assim, lá em fevereiro, teve a Lei 13.979, que trouxe alguns pontos em relação ao estado de emergência, né, de calamidade pública, já autorizando que os estados e municípios criassem ali, flexibilizassem algumas regras de licitação, etc. e tal, e em relação aos seus servidores, a saída, na grande maioria, foi o teletrabalho, né? E aí, é curioso que esse ponto ocorre bem no momento que aqui em Brasília está muito fortemente sendo discutida a questão da reforma administrativa dos servidores públicos, né? Com propostas de redução de jornada, de redução de salários, inclusive uma das propostas, aí o Diego vai falar melhor, né, o Cheruli das propostas que estão lá,
a gente volta e meia vê ali os deputados, senadores falando de redução salarial dos servidores para ter valores para economizar e gastar com o estado de calamidade. Então, esses temas que já estavam sendo ventilados na reforma administrativa acabam tendo um peso agora e uma discussão política no sentido de implementação nesse momento de crise. Então, o que acontece? Os servidores na faixa de risco, isso não está muito bem. O Brasil é muito grande e vou falar um pouco agora de servidores federais. Os servidores federais, eles acabam atuando no Brasil inteiro e eu tenho visto alguns casos de alguns clientes em que não houve a suspensão das atividades, não houve atribuição para teletrabalho e aí então estão precisando entrar com mandado de segurança para poder defender, pelo menos aquelas servidores que estão ali numa situação de risco maior. E outro ponto muito importante, o Estado não está fornecendo equipamento de proteção individual. Então, aqueles trabalhadores, então nós temos uma diretriz de, na medida do possível, colocar o teletrabalho. Em relação ao teletrabalho, nós temos algumas observações. Uma delas diz respeito a atribuições. Se no teletrabalho esse servidor público tiver tendo como atribuição da chefia imediata atribuições além do seu cargo, isso pode gerar futuramente uma ação de desvio de função. Esse é um ponto que deve ser observado, porque acaba que saiu uma instrução normativa, é importante o pessoal dar uma olhada, que trabalha com servidor público, saiu uma instrução normativa número 28, que disse o quê? Que em relação aos servidores públicos e também empregados públicos, também seletistas, nesse período de teletrabalho não será pago adicional noturno, não será pago hora extra, não será pago auxílio transporte, né? E ali, então, todas as pessoas que tinham uma remuneração, aquilo que tudo quando você mexe em remuneração, você mexe em salário, as pessoas estavam com a programação financeira dentro de um contexto, que você tinha uma gratificação de insalubridade, etc, etc. E isso vai ser há uma indicação, uma instrução normativa dizendo, olha, não precisa pagar. Só para aqueles que estiverem exercendo atividades que seriam aquelas atividades essenciais, saúde, né, segurança pública. E aí a gente teria aí uma outra discussão. Aí esses servidores na área de saúde e segurança pública têm tido alguns problemas em relação ao próprio fornecimento do EPI, equipamento de proteção individual. Isso vai gerar também muita discussão. Especificamente, além dessa instrução normativa 28, a gente teve a MP 928, porque a MP 927, ela fala das questões trabalhistas. Eu vou falar dela um pouquinho mais e não vou exaurir, porque a gente tem um debate sobre a questão trabalhista, que vai ser o próximo painel. Eu vou me ater apenas a verificar o que seria aplicável ou não ao servidor público. Aqui, eu quero falar um pouco da MP 928, e que ela trouxe aqui algumas discussões também importantes, não só para quem é servidor, mas para quem vai precisar do serviço público. Por quê? Porque ele traz ali que, neste momento de crise, ela vem e estabelece essa MP restrições, né, que, na Lei de Acesso a Informações, que foi uma grande conquista democrática na Constituição, e agora prevê que haverá ali uma restrição nessas informações. Então, todas as informações deverão ser solicitadas de forma virtual. Os prazos dos processos administrativos, né, enquanto tiver ali esse estado de calamidade pública, eles vão ser suspensos, né? E aí, calamidade pública até 31/12/2020. Não sei como é que vai ser isso na prática, né?
E os prazos processuais, os processos administrativos, as sanções administrativas. Então, acaba que todo um trâmite administrativo que a gente tem, aí aqui especificamente para quem atua para servidor público e para quem atua para o INSS, que quem vai deliberar é servidor público do INSS. Então, nós temos ali várias discussões nessa MP 928 em relação a esses prazos, né? Então, os pedidos vão ser feitos de forma remota, e aí nós temos todos aqueles problemas que já foi discutido na questão do painel da advocacia. E nas respostas dos servidores a esses atendimentos, a prioridade vai ser sempre informações relacionadas a medidas de enfrentamento da emergência da saúde. Então, os demais pedidos vão ficar represados. Então, às vezes, aquelas aposentadorias que estavam em tramitação, não é? Pedidos de pensão e tramitação, isso pode ser prejudicado porque outras discussões estão passando na frente, certo? E então eu queria chamar a atenção dessa MP 928, que vai influenciar no nosso dia a dia, no exercício da advocacia. Em relação ao teletrabalho, quem advoga para servidor público tem que observar, então, se está tendo desvio de função, observar se servidores, eu, por exemplo, atuo para a Federação Nacional dos Médicos, atuo muito para médica, servidor público, se estão, se ali, às vezes, daquele grupo, eu tenho pessoas que estão na situação de risco, né? Então, são situações que se sobrepõem, e aí, nesse caso, é necessário fazer o pedido administrativo e, eventualmente, judicial, para que essas pessoas ali, que estejam no grupo de risco, mas que sejam da área de saúde, por exemplo, né, tenham um tratamento diferenciado, tá? Principalmente tiver doenças graves respiratórias, doenças cardíacas, né, situações ali que tornam aquela pessoa no grupo de risco. E redução de remuneração. Esse é um tema que está muito quente, o doutor Diego deve falar um pouquinho disso. Eu, nessa semana, recebi vários projetos. Eu entendo que qualquer discussão nesse ponto tem que vir por PEC, emenda constitucional, não dá para vir com proposta de mudança, né, na legislação infraconstitucional. Acho lamentável a gente ter que chegar no momento de crise e ter que partir para a redução de vencimentos, de remuneração, né? Acho que a gente tem ali que melhorar a eficiência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As pessoas, muitos servidores públicos têm uma remuneração ali que fica até o teto do INSS, quando a gente pega o Brasil todo, e mesmo quem tem a maior, a pessoa ela faz a sua vida em torno daquela remuneração, né? Então, todas essas discussões são muito sensíveis, mas é um tema que poderá vir ali, até agora está segurando. Aí eu quero dizer também o seguinte, em relação ao servidor público, como tem vários poderes, legislativo, executivo, judiciário, essas discussões acabam tendo também uma dificuldade maior, né? Porque precisa ter um acordo entre eles, etc., politicamente, é sempre uma discussão muito importante. Então, nós temos esses aspectos. Em relação ao último ponto, já partindo para a minha última parte, o que acontece? Houve a MP 927, que veio falando ali de várias medidas na área trabalhista que seriam ali agora possíveis aos empresários e nessas relações de emprego. E aí a pergunta que foi feita é: servidores públicos que são, na verdade, seletistas, né, como muitos estados e municípios, eles estariam abrangidos por essa MP 927? Sim, eu entendo que sim, porque senão eles ficam no limbo. Então, quem atua com servidor público que está no âmbito seletista e não estatutário, tem que observar em relação a essa 927. Essa 927, ela trazia um ponto que foi retirado, que foi a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, e nesse ponto sem nenhuma remuneração, né, sem nenhuma contrapartida, o empregador poderia suspender o contrato e ele poderia pagar o que ele quisesse, não teria ali. E aí, de imediato, uma aula que eu dou muito é sobre seguro-desemprego, que é uma área que nós previdenciaristas, às vezes, a gente não se estuda muito, nem os trabalhistas estudam muito. Lá no seguro-desemprego já existe a figura do Bolsa Qualificação,
que é possível para aquelas empresas, para evitar demissão em massa, você faz um acordo ou convenção coletiva, você suspende o contrato de trabalho e essas pessoas, nesse período, recebem um seguro-desemprego, que seria o Bolsa Qualificação. Quando eu li a MP, eu falei, então tá, então pelo menos o pessoal vai receber o Bolsa Qualificação. Mas aí tinha um parágrafo 5º do artigo 18 que falava, não, mas não vai poder pagar o Bolsa Qualificação, que é pago pelo FAT, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vem das contribuições sociais nossas, né? PIS, PASEP. E aí, então, isso foi retirado e hoje eu ouvi dizer, Diego deve saber mais que eu, que vão fazer agora uma proposta que ele pode suspender por 2 meses e vão pagar o seguro-desemprego, né? Então, é aquela situação, eu tenho que garantir que o empregador ele consiga se manter e eu também tenho que garantir que o empregado consiga se manter, né? Bem, de qualquer forma, essa MP 927, ela vai trazer, vou falar de forma bem rápida para não passar por cima do painel, né? A possibilidade do teletrabalho, suspensão de recolhimento do FGTS pelo empregador durante um período, antecipação de férias individuais ou coletivas por conta, né, do Covid-19. E quem já é da área de saúde e estava de férias, poderia haver a suspensão dessas férias. E flexibilização ali dos direitos trabalhistas, banco de horas, todas as situações ali que tem todo um regramento no direito do trabalho. Essa MP 927, ela vem trazendo ali um elastecimento de prazos e de direitos. Então, eu entendo que os servidores nessa situação, que são seletistas, devem sim se atentar aos aspectos da 927 e os servidores públicos não têm ali um regramento tão específico como foi feito para os seletistas, mas já existe ali essa instrução normativa, por exemplo, 28, que deve ser observada nos vários institutos. Aí eles devem atender conforme o que tiver expresso lá. Pode continuar, doutora Daísa. Eu finalizo dizendo isso. Essa relação dos servidores públicos ainda não está muito bem definida, tem várias situações nebulosas e tem várias discussões que envolvem esses servidores, seja no âmbito federal, estadual e municipal. E nos estados e municípios também tem os decretos, as regulamentações específicas, fechando o comércio, fechando, né, da região. Então, quem atua com o servidor, é importante verificar tanto se há regramento no âmbito do Estado, né, sobre essas situações, e essas diretrizes no âmbito federal, que eu entendo ali que trarão muitas discussões e também muitas demandas judiciais. Essa própria suspensão do pagamento do adicional de salubridade depois traz efeitos para o servidor depois numa aposentadoria especial, como que vai ficar tudo isso? Então, com certeza teremos muito trabalho e eu finalizo dizendo o seguinte, não é tempo de desânimo, é tempo de estudo, é tempo de união e a advocacia previdenciária tem que estar preparada, porque o Brasil vai precisar muito de nós. Doutora Thaís, muito obrigada pelas suas falas. Eu assim, endosso suas palavras. Eu acho que o direito social renasceu como fênix, né? A hora que o mundo inteiro estava negando, falou, olha, não cabe direito previdenciário, é liberalismo, não sei o quê. Você vê países neoliberais e liberais puros voltando atrás e dizendo assim na Europa, olha, a gente precisa repensar o nosso modelo de seguridade social porque nós não conseguimos atender em caso de calamidade ou pandemia. Então, de fato, as suas palavras são muito reflexivas. Vou passar a palavra, as considerações iniciais para o doutor Diego Leonel e depois para o doutor Diego Cheruli para as considerações. Doutor Diego Leonel, com a palavra. Obrigado. Quero parabenizar a minha colega Thaís Riedel pela brilhante exposição. São pontos importantes, né, e relevantes de serem discutidos, aprimorados, debatidos, né, em momentos tais como esse. Um ponto muito importante que você tocou, doutora Thaís,
e que estamos vivendo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte é a falta de equipamento de proteção individual para os profissionais da área da saúde que estão na ponta das UPAs, dos PSFs, estão nos atendimentos externos, estão, enfim, na ponta do combate e a prevenção ao Covid-19. E aqui em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, aqui no nosso entorno da capital, é unânime essa falta de equipamento de proteção individual para os trabalhadores da saúde. Eu tenho a oportunidade de discutir com alguns servidores, com alguns sindicatos da categoria, que já estão visando alguma medida judicial para afastar aqueles profissionais da área da saúde do ambiente de trabalho, mesmo sendo atividade essencial, porque lhe falta proteção para isso. Então, nós estamos até em alguns sindicatos mobilizados nessa situação de que, se chegar ao extremo de não ter mesmo, igual está faltando os equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores da área da saúde, de ter que ter uma medida judicial para falar assim, olha, eu sou atividade especial, eu estou na ponta, eu estou saindo da minha casa para salvar vidas, mas a minha está em risco porque eu estou sem proteção. Então, é uma realidade que aqui em Minas está muito presente, muito forte, e que, de fato, as autoridades, a quem compete, tem que ter um carinho maior, uma atenção especial com relação a isso. E se lhe faltar esse carinho, essa atenção especial, ao se recorrer à justiça, o judiciário tem que ser humano com relação a isso também. A essa análise, né, de expor o profissional da área da saúde que está lá para proteger as nossas vidas, porém, a dele está sendo descoberta de forma precária por falta de equipamento de trabalho, né? Então, é um ponto muito importante você ter tocado nesse assunto e parabéns mais uma vez pela sua excelente exposição, como de sempre. Doutor Diego Cheruri, suas considerações? Parabéns, Thaís, pela sua fala, sempre brilhante, né? Nossa eterna professora aqui de Brasília, defensora dos servidores públicos federais. Essa mulher briga, viu, gente? Vocês não têm ideia do tanto que ela luta aí para que respeitem os servidores públicos federais, né? Uma classe que foi muito atacada durante a reforma da Previdência, de privilegiados, de bonachões que ganham muito, trabalham pouco, e, na verdade, nós vemos o contrário, né? Muitas das atividades são penosas, como nós agora estamos vendo, são perigosas, são insalubres, faltam equipamentos, e isso o governo parece se preocupar, mas ao mesmo tempo parece não demonstrar toda essa preocupação comprando os equipamentos que deveriam comprar, né? Thais citou a questão da Bolsa Qualificação. Thais, eu fui instado em relação a isso, né? Que a MP 927 trouxe a ideia maravilhosa, né? Parece que eles puxam as ideias assim do não sei de onde. Vamos botar o pessoal para ter curso de qualificação sem remuneração. Pode ficar para até 4 meses. Vai viver do quê, querido? De EAD? Ele vai comer o computador, né? Não tem lógica isso. Então, nós apresentamos, Thais, um projeto que está no PL 804, que é do deputado Rodrigo Coelho, que é vou falar mais dele daqui a pouco, mas é um programa extraordinário de propostas durante esse período do coronavírus, e dentre eles traz que, se houver a qualificação profissional, que pague a Bolsa Qualificação, o seguro-desemprego para a qualificação profissional, que está lá na Lei de Seguro-Desemprego, e para os demais pague o seguro-desemprego. Eu não sei se os senhores estão acompanhando, mas agora foi aprovado o PL 9236 de 2017, era um PL antigo, né? Mas que foi ressuscitado agora, pagando uma bolsa coronavírus, né? Ou comum já chamar de Corona Voucher, que vai de R$ 600 a R$ 1.200 para famílias que recebem até 3 salários mínimos. E aí depende muito se é mãe solteira, se não é, e etc., né? Então, é uma demonstração de que o Poder Legislativo está com outra intenção. O Poder Legislativo está com a intenção, de fato, de auxiliar a economia por meio da proteção social e não o contrário. Nós temos aqui hoje também
acabou de sair outra matéria de que o governador de Milão, né, lá na Itália, se arrependeu de ter defendido propostas para não parar a economia, né, porque acabou alastrando toda uma série de contaminação, que é o que está acontecendo no nosso país hoje. E se nós não tivermos a devida proteção social, pessoal, infelizmente o país vai degringolar, e para os servidores públicos ainda mais. Essa ideia de redução de remuneração, né, Thaís, é uma coisa absurda no momento desse. Vou reduzir a remuneração do servidor público. O servidor público pode até ganhar bem, né? Assim, em alguns cargos, porque nos municípios a realidade é outra. No governo federal, de fato, eles ganham bem. Mas temos que lembrar que o servidor público conta com cada centavo do salário dele. Ele ficar sem receber metade do salário, como é uma das propostas que está circulando, que vai de 20% a 50% dos proventos, né? Ficar sem metade disso é meio lógico, porque a prestação do carro dele não vai cair pela metade. O aluguel, se ele pagar o aluguel, não vai. Se pagar a prestação de casa, também não vai. E depois ele vai pagar tudo isso com juros e com multa. Hoje, a grande preocupação que nós estamos apresentando no Poder Legislativo é justamente o superendividamento futuro. Nós queremos que a economia venha, né, que a economia prospere, que, meu Deus, como nós vamos fazer para manter a economia, mas, ao mesmo tempo, estamos criando os projetos, o governo está criando projetos, criando um superendividamento futuro. Ninguém está falando do juro, da correção monetária, das multas contratuais que as pessoas vão sofrer com a redução salarial, com as demissões, etc. Então, esse superendividamento também vai levar o país para o buraco. E eu acabo aqui essa primeira parte, novamente, agradecendo a Thaís pelas palavras, são sempre palavras de luz, palavras que nós precisamos nesse momento, né? É menos ódio, mais luz, mais propostas, mais ideias, mais sensatez. É isso que o Brasil precisa, é isso que a nossa sociedade precisa, e em especial de nós, que somos difusores de conhecimento, de nós que somos propagadores de uma boa vivência, de um bom conhecimento, que tenhamos parcimônia com o que tem acontecido. Tem muitos clientes que estão perdidos, né? E às vezes você fica assim, meu Deus, cala a boca, mas não pode. Né? Tem que tomar cuidado, tem que pensar inclusive nele, porque amanhã ele vai precisar da gente. Doutor Diego, muito obrigada pelas suas palavras. Eu devolvo para a doutora Thaís, agradecendo a sua participação, as suas considerações finais. Eu quero finalizar dizendo que a gente já há um tempo vem vivendo uma contradição, um paradoxo muito, muito interessante e curioso, porque ao mesmo tempo a gente tem uma Constituição Federal de 88 que ela é altamente garantidora de direitos sociais, individuais, individuais e coletivos. E quando a gente estuda o histórico da Previdência, e aí especificamente a Previdência do servidor público, houve o crescimento do Estado nestes momentos de crise, né? Porque o Estado teve que vir e economicamente colocar dinheiro e ele se colocar numa posição de garantidor de direitos. Durante muitos anos o Estado não tinha isso, né? Quando ele vem garantindo direitos, ele precisa de servidores para efetivar esses direitos. Então, a gente quer um Estado eficiente, a gente quer garantir os direitos, mas a gente quer reduzir salários de servidor, a gente quer... Então, veja, é claro que a gente tem que ter eficiência no serviço público. A gente não tem que ter um Estado inchado, a gente tem que ter eficiência. Mas, se eu quero ter um serviço público eficiente, um serviço público bem feito, eu também tenho que ter pessoas preparadas para isso. E aí, quando a gente vem numa guerra contra o serviço público, que é o que eu tenho visto há muito tempo já há alguns anos, a gente vem desqualificando esse serviço público, quando, na verdade, a gente tem que procurar mecanismos de aprimoramento desse serviço público. Tenho certezas que essa experiência do coronavírus também trará grandes lições para o serviço público, tanto no que a gente consegue ou não fazer de forma remota, ou que poderia melhorar o serviço público, mas também do quanto ele é necessário. Porque na hora H nós estamos precisando de SUS,
nós estamos precisando de assistência social e nós estamos precisando de previdência social. Como eu disse, a Seguridade Social ela é feita por servidores públicos no dia a dia ali, na implementação desses direitos. Então, são direitos no direito administrativo e direito previdenciário que se casam e ali, então, essas diretrizes, neste momento de crise, vão ser evidentemente repensadas. Agora, vou passar a palavra para o doutor Diego, nosso debatedor. Ele vai falar acerca dos projetos de lei em andamento no Congresso Nacional e seus reflexos no regime geral da Previdência Social e regime próprio da Previdência Social. Doutor Diego, mas como o Congresso está andando, hein? E está funcionando com o telepresencial. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Novamente agradeço, Patrícia, pela apresentação, Diego e Adriele pelo convite. Salve também todos os meus colegas aqui, Thaís, Fiorella, minha guerreira de São Paulo, o Almir, que está aí meio sumidinho, nosso guerreiro aí em Pernambuco e Recife, o cara que mais corre esse Brasil e o mundo, né? Você olha para o Almir, está num lado, depois está no outro, aí apareceu de novo. Pensei que já estava de novo na Capadócia, é um negócio absurdo, né? Mas vamos lá. Pessoal, falar do processo legislativo, como a doutora Patrícia já adiantou, está funcionando, não está? Que coisa absurda. E está funcionando até por conta de uma questão que é da prática da presença, do ato presencial dentro do plenário, que são as pautas de obstrução e etc. Tudo isso está meio mitigado no momento, que os parlamentares como um todo, acho que nunca a gente viu isso com tanto consenso, estão trabalhando em conjunto. E recentemente o governo federal, o presidente Bolsonaro, mas na verdade andou atacando o Congresso Legislativo e convocando manifestações contra o Congresso Nacional, para fechar o Poder Legislativo Federal. Então isso gerou uma certa rusga dentro do Congresso Nacional com o governo, que hoje vai ser difícil o governo aprovar muitos dos projetos que ele está mandando. Hoje, inclusive, como eu citei aqui há pouco tempo na fala da Thaís, foi a primeira perda do governo. O ministro Paulo Guedes mandou um projeto querendo pagar R$200 só para as pessoas, para os segurados, e aí isso foi aumentado para R$600, podendo chegar até R$1.200 por família. Então, foi uma vitória do Congresso, justa no momento que nós precisamos, e uma perda para o governo. Então, está andando justamente por isso, porque os parlamentares estão imbuídos num propósito só, que é demonstrar que o Poder Executivo não tem essa força toda como ele acha que tem e que ele não vai fechar o Congresso Nacional, porque o Congresso está com o povo. Quem dera eles atuassem assim todos os dias, né? Quem veio aqui para Brasília viu que foi um pouco complicado. A gente conversa, nós falamos e a política partidária, muitas das vezes, acaba por mitigar muitos dos direitos que nós estamos defendendo aqui. Mas, basicamente, o Congresso hoje recebeu, a Câmara, tem 159 projetos de lei sobre o coronavírus. O governo federal já editou outras 119 medidas também, medidas provisórias, projetos de lei, portarias, decretos, etc., 119 atos. E o que me parece é uma perda total, a visão em termos legislativos, uma perda total de um consenso dentro do próprio Poder Executivo. Até hoje não se criou um programa de fato, para enfrentar isso. Estão vindo medidas esparsas, e que isso está chegando no Congresso também de forma esparsa, e que vai dar um pouco de trabalho para resolver. Por isso, o deputado Rodrigo Coelho, que é do PSB de Santa Catarina, pediu auxílio para fazer um programa especial, um programa extraordinário. Vamos fazer uma coisa única, porque a gente discute vários temas dentro de uma coisa só. Eu passei um tempão fazendo esse projeto, já tem um número, que é o PL 804 de 2020, 804, onde nós tratamos de vários assuntos, não só de matéria da Seguridade Social, tratamos também de direito tributário, direito trabalhista, a manutenção dos empregos, a proibição da demissão sem justa causa, a questão das remissões tributárias. Como eu disse aqui mais cedo na fala da Thaís, o governo federal tem muito as ideias, não só o governo federal, mas as ideias em torno do coronavírus suspende pagamento, suspende pagamento de luz, suspende pagamento de água, não pode cancelar gás, suspende tudo. Tá, mas e os contratos civis, como vão ficar? Nós temos que pensar nesse superendividamento futuro.
E a forma de consertar isso é dando proteção a todos, e não só a quem recebe uma certa linha, um valor. Por exemplo, esse projeto que foi aprovado agora só é para famílias que recebem até 3 salários mínimos. E quem recebe acima de 3 salários mínimos não está desprotegido? Não está no risco do desemprego? Não está no risco que todos os outros estão? Então, isso tem gerado discussões, né? E que vão culminar no período pós-apocalíptico aí que dizem que nós vamos passar, né? Numa reconstrução social completa. Nada disso que nós estamos passando, eu tenho para mim que é à toa, né? Isso que nós estamos passando, ele foi enviado. O Brasil precisava desacelerar. Se eu mostrar para vocês como está Brasília durante o dia, né, Thaís? Está parecendo um deserto. Não tem carro na rua, não tem trânsito, não tem gente na rua. E o brasileiro já é muito recluso, né? Ele não conversa muito com os outros. Mas está muito triste de ver a cidade, eu imagino como estão as outras cidades no país. E isso, infelizmente, tende a piorar. O problema, nós temos que pensar agora, é em resolver o agora, esse momento de crise, e resolver o momento pós-crise. Não adianta agora eu vir dar R$200 e amanhã a pessoa não conseguir emprego, porque a empresa dela quebrou, não conseguir remuneração, porque está todo mundo quebrado, o advogado não vai conseguir cliente, porque ele vai ter que cobrar no horário inicial, o cliente está querendo pagar a dívida que ele deixou para trás. Então, tudo isso vai gerar um efeito na economia que nós temos que pensar agora também. E eu vejo muito pouco esse pensamento no Congresso Nacional. Como eu disse para vocês, eu já apresentei, nesse período, 25 propostas, né, para vários deputados, em especial o deputado Rodrigo Coelho, que é o que mais tem apoiado as demandas aí do IBDP, né? Mas, por exemplo, nós temos o programa extraordinário, como eu citei, nós oficiamos para a questão das perícias médicas, judiciais, que estão sendo esquecidas. Estão falando, a perícia administrativa judicial vai parar? Nós temos que lembrar que os peritos judiciais estão sem receber há um bom tempo, pessoal. Então, nós oficiamos ao CJF, oficiamos ao SNJ, fizemos uma denúncia também a esses 2 órgãos, inclusive a PGR, porque o recurso para pagar os honorários está congelado dentro do CJF. Eles não pagam por motivos internos há muito tempo, né? Nós temos também um projeto da aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a agentes biológicos, que também vai iniciar a tramitação agora, é o primeiro projeto de lei nesse sentido, feito com a professora Adriane Bramante, em parceria. Nós temos um outro que suspende o pagamento da dívida pública, é uma questão que foi aventada aqui no início. Nós temos recursos, mais da metade do orçamento federal para pagar a dívida pública, e nós não vamos usar esse valor para auxiliar nesse momento, porque tudo tem que ser suspenso, menos a dívida pública, né? Suspende-se a dívida pública, para de remunerar sobra de caixa de banco, para de remunerar os investidores de capital e vamos investir na sociedade, que é uma forma boa. Nós temos aí quase R$2 trilhões anuais só em pagamento de juros e amortização de dívida pública. Então, vamos suspender, vamos decretar moratória. O mundo inteiro vai decretar, já tem países que já decretaram, e o Brasil ainda está reticente em fazer isso. Então, decretar a suspensão da dívida pública, a moratória da dívida pública é imediato. Temos também outros auxílios tributários, né, como, por exemplo, a prorrogação do regime de apuração tributária, do recolhimento. Isso também é necessário não só para o Simples, como o governo propôs, mas para todas as empresas de pequeno porte, seja no lucro real, no lucro presumido. É necessário suspender a apuração, o regime de apuração e a contribuição, o pagamento dos tributos desse período dessas empresas, porque elas também não vão conseguir sobreviver. Nós temos que pensar que o direito, para ser justo, ele tem que ser equilibrado e linear. O que vale para um, vale para todos, né? Se não vale para todos, ele acaba cometendo injustiça, então ele não é justo, né? Mas não vamos entrar aqui na filosofia, porque senão nós vamos ter que viajar muito, né? Mas a ideia geral é isso. Para finalizar, nós temos a MP 927, que a Thaís citou, que trouxe uma série de propostas meio assim, você lê e fala, que mundo você está, né? Onde você acha que você está? Né? Totalmente desconexas em alguns pontos com a realidade que o país precisa. Também foram apresentadas várias emendas. Não se sabe se essa MP vai se sustentar. O governo, no dia seguinte, já retirou uma questão do artigo 18, que possibilitava a suspensão sem remuneração, né? Suspensão do contrato de trabalho sem remuneração. Porém, o resto continua. E eu lembrei, quando falaram isso, Vitória, o governo tirou o artigo 18 da MP 927, mas a CLT continua prevendo isso.
Então, essa ainda é uma possibilidade real de suspensão do contrato de trabalho sem remuneração. Eu acho que no próximo tópico vão abordar mais isso. Mas, para finalizar, eu digo que vamos pensar não só na proteção do agora, nesse corrente da crise, mas no pós-crise também. Isso também tem que ser pensado agora. Porque se for para deixar para pensar quando a crise já estiver instalada, nada de útil vai sair e mais demorado ainda vão ficar as coisas. Eu agradeço muito aí a presença de todos, a atenção, o convite, e eu estou à disposição aqui em Brasília, em qualquer lugar, para lutarmos aí por um país melhor e para passar por essa crise com mais facilidade. Obrigado, meus irmãos de luz aqui, vamos sempre seguir juntinhos aí de mãos dadas. O momento é de união. Um abraço. Doutor Diego, sensíveis às suas palavras, relevantes, nós estamos vivendo um momento muito complicado. Eu até acredito que no próximo painel a gente vai falar sobre a MP 927. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente referente à MP 927, depois eu vou explicar. Eu não sei se o Alan ou o doutor Yuri concorda, mas enfim. No que tange à questão econômica, eu acredito que quem é muito jovem talvez vai enfrentar a primeira crise mundial que jamais tenha visto. Isso, quem não é tão jovem assim, enfrentou várias outras e sabe que depois da tempestade o país vai se desenvolver, vai crescer novamente, mas as vidas que são preservadas é que vão ajudar esse crescimento econômico. Por isso que o FMI foi muito categórico e disse o seguinte: preserve vidas e deixe a meta fiscal para depois. Deve vir moratória, a Argentina pediu a 30 dias, e eu acredito que deva conseguir posteriormente, porque senão simplesmente vai ter que deixar de pagar, já que foi um próprio recado do FMI, preserve vidas. Mas eu vou passar agora as considerações finais para a doutora Thais. Doutora Thais, tem a palavra. Quero parabenizar meu amigo Diego pelas palavras, fala com propriedade, que sabe do que acontece aqui em Brasília, da importância da advocacia previdenciária, tá? Não tem nada com os projetos de lei, porque não adianta o operador do direito só atuar depois que já está a lei pronta ali. A gente precisa trabalhar antes para que elas venham o melhor possível, né? Então, parabenizá-lo por esse trabalho, eu sei da garra que ele tem aí, o quanto ele tem contribuído. Queria fazer uma pergunta e uma consideração. Esse PL 9236 de 2017, que foi aprovado hoje, que, com a ajuda, pelo que eu entendi, de 600 a 1.200 reais, né? Famílias até 3 salários mínimos. Eles chegaram a mencionar de onde vem esse dinheiro? Essa é uma pergunta, ou de onde que vem? E a outra consideração, quem advoga para a empresa? Nós temos alguns advogados que atuam na área de custeio, eu quero dar um recado para eles agora. Hoje me ligaram de uma rede nacional aí para dar uma entrevista, que houve uma decisão na Justiça Federal hoje para suspender também o pagamento desses tributos federais para empresas que não sejam aquelas enquadradas ali na MP, né? Que seria as de pequeno porte e tal. Então, tem aí demanda, você que advoga para a empresa, de repente fazer também esse requerimento de suspensão do pagamento para que o empregador tenha um fôlego ali para se ajustar. Uma área importante da nossa advocacia é o planejamento previdenciário para tanto a pessoa física quanto as pessoas jurídicas. Então, veja também que nesse momento de crise nos faz ali atuar em prol também dos empresários, principalmente ali nesse momento de crise, já que há uma cadeia, foi o que o doutor Cherulli falou muito bem, a importância de ter um programa nacional, porque nós estamos todos em cadeia. Então, esse empresário, ele não vai ter o cliente, ele não vai ter renda, ele não consegue pagar o trabalhador, ele não consegue pagar o aluguel, e ele não consegue pagar o fornecedor, e o fornecedor não vai fazer também, você fica com medo de fazer contratos a médio e longo prazo, porque pode ser que o seu fornecedor quebre, então gere toda uma cadeia recessiva, e essa cadeia recessiva pode custar muito caro, além das milhões de vidas, obviamente,
é o que é o mais importante da gente retomar. Então, seria muito importante mesmo a gente ter uma análise mais profunda e, pelo que o doutor Diego falou, a coisa não está sendo bem assim, está sendo ali uma avalanche de projetos sem um encadeamento direcionado ali, pelo menos que tenha um conjunto básico, um eixo principal ali, para que o Congresso possa avaliar, né? Palavra com o doutor Diego. Doutor Diego tem a palavra. Doutor Diego Cheruli pode responder. Depois eu passo para o doutor Diego Leonel. Gente, são 2 doutores Diegos aqui, maravilhosos, que estão aqui até essa hora passando conhecimento. Então, vocês estão aí com mega, super power, tudo de bom que vocês possam ter no direito previdenciário. Mas agora a palavra do doutor Diego Cheruli. Obrigado. Dá um tilt, né? Né, Diego Leonel? Assim, tá? Diego, aí os dois olham, quando tá nós dois juntos. Mas Thaís perguntou sobre a fonte custeio, né, Thaís? E é uma pergunta excelente. Nenhum tem fonte custeio, até porque não tem a previsão de elastecimento, né? Com a decretação de estado de calamidade pública, né, no reconhecimento, o governo passou a poder descumprir o limite de meta fiscal, né, estabelecido pela emenda 95. Mas um custeio específico de cada regime não tem. Então, o que estão se usando? Eu, por exemplo, utilizei a fonte de custeio da Seguridade Social e dos recursos do FAT, e se elas precisarem ser incrementadas ou abrir crédito extraordinário, agora com decreto com reconhecimento de calamidade pública, isso é possível, entende? Então, a maioria dos projetos tem nessa linha, ou é o custeio da Seguridade Social, ou é o FAT, tá? E outros nem falam. Agora, a emenda 95 pode ser um entrave que o Supremo vai resolver, porque a emenda 95, né, ela estabeleceu que todo projeto de lei deve vir apresentando a respectiva fonte de custeio, sob pena de ser inconstitucional, por desobedecer o limite. O reconhecimento de calamidade pública só permite ao governo não cumprir, né, o limite de meta fiscal, mas não significa que a emenda 95 morreu. Então, muito provavelmente, o governo vai levar essas matérias ao Supremo. Acho que a primeira delas vai ser justamente esse PL 9236/17, né, que foi aprovado hoje, onde ele vai discutir, vem cá, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Né? Então, por isso que eu te falei, nós fizemos várias propostas, né, e eu sempre falei, recurso tem ali na dívida pública, tem uma ala da sociedade pedindo a taxação das grandes fortunas, né, que eu particularmente não acho que é o momento ideal para isso, né, porque você está gerando um outro problema, sobrecarregando uma outra categoria, e isso tem que ser melhor discutido. Né? Mas existe algo que está ali que não vai afetar diretamente a sociedade, que é a questão da dívida pública. Vamos resolver isso, pegar dinheiro de onde tiver e gastar como for o melhor possível. Tá? Obrigada, doutor Diego. Doutor Diego Leonel, suas considerações finais. Você tem a palavra. Quero parabenizar meu xará, Diego Cheruli, pelos esclarecimentos. E eu quero pontuar, Cheruli, que é muito importante esse trabalho que você desenvolve, porque nós, previdenciaristas e a advocacia em geral, nós questionamos as leis. Nós discutimos sobre a lei pronta, acabada. Mas esse trabalho que você vem desenvolvendo, de apontar através de proposições legislativas aquilo que a advocacia previdenciária precisa, é um trabalho fundamental a ser desenvolvido. E, frente ao instituto que você está hoje, o BDP, dentro da parte de atuação parlamentar, eu venho acompanhando esse trabalho seu. Queria, de modo público, te parabenizar por este trabalho, porque a nossa advocacia previdenciária precisa desse trabalho que é desenvolvido. E é lá na ponta, na criação da lei, de ter uma mente previdenciária para dar aquela conotação técnica. E, sobre a sua maestria, vem diversos projetos de lei muito importantes para a nossa advocacia. E eu quero apenas fazer uma ponderação com relação à faixa salarial de proteção social de até 3 salários,
de fato, eu sempre venho questionando essas faixas salariais, e sempre a classe média, vamos dizer assim, ou a classe C e B, ela sempre fica à margem de toda e qualquer proteção que tenha. Mas elas também têm um padrão de vida, né? E elas também são afetadas, né, nesse ambiente de isolamento social, de distanciamento do trabalho, de redução da produtividade. E aí? Elas não merecem uma proteção social também? Então, vou ao encontro das suas afirmações e que também seja trabalhada também essa preocupação, não só para essa faixa etária de 3 salários, mas também para quem está um pouco acima, porque também tem uma fonte de renda que ela vem ser suprimida ou diminuída nessa situação que estamos vivenciando e merecem também uma forma de proteção social. Então, vou ao encontro do que você vem dizendo e explanou agora há pouco, e parabenizo mais uma vez pela atuação e pelo trabalho de todos. Agradeço a doutora Thaís Riedel, que também compôs o nosso painel, excelentes explicações destinadas aos servidores públicos, certamente estarão bem amparados e norteados pelos seus esclarecimentos. Com isso, eu finalizo minha participação e agradeço a todos. Doutor Diego, muito obrigada pela sua participação. Doutor Diego Leonel, muito obrigada pela sua participação. Doutor Diego Cheruli, suas considerações finais, muito obrigada pela sua explanação. Eu sempre aprendo, viu, nas suas redes sociais. Assim, impressionante como nós temos jovens com pensamentos tão progressistas e atuantes, e a nova geração está aí produzindo frutos. Doutor Diego, doutora Thaís, doutor Diego Leonel, enfim, as palavras finais, doutor Diego. Obrigado, Patrícia, pelas palavras. Isso nos dá um gás maior para continuar no trabalho, né, que todos nós estamos realizando. E nessa linha eu já puxo uma ideia que o Diego falou, o Diego Leonel, né, você está fazendo um trabalho legal aqui, nós precisamos desse trabalho que eu faço aqui em Brasília, né? E eu vou falar o seguinte, eu também preciso do trabalho de vocês aqui em Brasília. Eu não faço nada, aqui é só nós atuamos em conjunto com vários deputados, mas sem um apoio geral, sem uma rede espalhada pelo Brasil, nós não conseguimos nada. Simplesmente não conseguimos nada. Então, precisamos de um apoio, sim, da advocacia previdenciária, que todos estejam aqui conosco, seja presencialmente, não agora no coronavírus, fique em casa, né? A ideia é essa, né? Mas depois que tudo passar aqui em Brasília presencialmente, ou nos seus estados, no seu município, indo atrás do deputado, do senador da sua região, não sei se você não deve ter votado nele, mas pressiona. É o momento agora de pressionar, de pedir, e esse é um trabalho que se chama, no contexto da atuação legislativa, de advocacy, né? Inclusive, tem um nome que é diferente do lobby. O advocacy é justamente quando aquela pessoa vai em nome de outras, que é o termo geral de advocacia, né? Aquele que fala por outros, vai para o Congresso Nacional defender uma certa demanda, sem para isso ficar levando presentinho, dinheirinho, nem nada do tipo. Então, ele é bem diferente da corrupção. O advocacy é justamente o que nós realizamos. Chegar lá na cara do deputado e falar está errado, ou está certo, ou vamos apoiar isso, vamos propor aquilo, vamos chegar num consenso, vamos aprovar algo que seja bom para a sociedade, né? E eu lembro aqui da fala da Thaís, que nós vamos enfrentar também a Patrícia relembrou, uma grande crise econômica, né? Que sequer qualquer um de nós que está aqui nessa reunião vimos. Nenhum de nós viu uma crise parecida com o que vai acontecer, que foi a de 29, né? Nos Estados Unidos. E foi justamente na quebra da Bolsa 29 que nasceu o Estado de Bem-Estar Social, que hoje é a base da nossa Constituição Federal. Então, temos que estar ligados a isso, pois nós seremos os construtores desse novo Brasil que vai surgir, dessa nova legislação que vai surgir, e fazendo minhas as palavras do Diego Leonel, façam parte, proponham. Se não tem condição de vir a Brasília, conta comigo. Mas se tiver condição, conta comigo também, vamos fazer junto. É união de pensamentos, é união em torno do bem. E quem sabe nós teremos um Brasil melhor depois disso tudo.
Vamos passar por dificuldade? Vamos. Mas com certeza vai vir algo melhor de todo esse sofrimento. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, e vou ficar aqui com vocês acompanhando até o fim. Um abraço.